pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Nossa, pode saber. Não podemos falar de outra forma, né? Aquele bate-papo que a gente tanto ama, né? Aquela troca, aquele aprendizado sempre. Sempre. Tanto na saúde quanto na educação e família também. Com certeza. Que é a nossa tríade, né? Saúde, Sim. educação e família. Sim, não tem como fugir disso. Então, esse assunto ele entrelaça, né, de alguma forma. E hoje, né, a gente trouxe aqui Cláudia Cosmo, secretária da Educação de Catanduva. Muito bem-vinda para falar, né, dos desafios da gestão, né? De uma gestão de uma rede municipal, que a gente sabe que não fica somente nos relatórios, né? Afeta diretamente nas escolas, na secretaria, até mesmo na vida pessoal, né, Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, como vocês já disseram, eu sou Cláudia de Carvalho Cosmo, né? Mais conhecida lá em Catanduva apenas como Cláudia Cosmo. Sou nascida na cidade vizinha aqui de Mirassol. Mas desenvolvi aí toda a minha parte educacional já morando na cidade de Novo Horizonte, onde até hoje reside a minha família, e me mudei para Catanduva em 2001 para atuar como professora em um colégio particular. Então, sou formada em História e em Pedagogia, trabalhei mais de 20 anos na educação básica, tanto na esfera, né, da educação privada quanto na educação pública, e nesse tempo todo, atuando na docência, eu também continuei estudando. Fiz mestrado, sou mestre em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão, sou doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e neste processo todo, né, de alinhar a vida acadêmica com a vida profissional e com o exercício da docência, tive a oportunidade também de atuar no ensino superior, dando aula na faculdade onde eu estudei. Então, isso também é bastante interessante, né? Você voltar para o espaço onde você foi aluna e depois voltei como professora no IMES Catanduva. Trabalhei como coordenadora pedagógica na rede municipal de ensino de Catanduva também, em 2019, e foi exatamente nesse ano que eu acabei me tornando um pouco mais conhecida dos professores da rede municipal, porque eu atuava muito diretamente em colégios particulares, então era uma outra esfera. Prestei concurso, passei como coordenadora pedagógica, atuei em uma escola, né, que é a Escola Otacílio de Oliveira Ramos, em Catanduva, como coordenadora, apenas no ano de 2019. E aí eu fui convidada a voltar para a rede privada. E voltei. Tá? Só que aí, 2020, em pleno ano, né, já da pandemia, Sim. As eleições de 2020 também, acabei recebendo o convite do então candidato a prefeito, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, e ele ganhou a eleição em 2020, assumimos em 2021, e estamos agora, né, no 6º ano, à frente da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Falando um pouquinho aí dessa trajetória, não mais só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, né? Sou uma pessoa que eu gosto muito, né, de algumas áreas que elas têm uma intersecção para mim muito grande, que é a educação, poesia, filosofia e música. Sou formada em piano, então acho que isso também faz com que a educação, ela entremeie com todas essas áreas, né? E também ela torne a nossa vida um pouco mais poética, no sentido de olhar para a vida, né? Com todos os seus desafios, mas também com todas as suas possibilidades. Leve, né? Sou filha do seu Jesus e da dona Damares, né? A dona Damares já no céu, né? Perdi a minha mãe o ano passado, uma experiência dolorosa, mas uma experiência de fortalecimento pessoal também. Então, acredito que esses são os desafios da nossa vida, né? A nossa vida profissional, ela continua, ao mesmo tempo, a nossa vida pessoal, ela tem todos os seus desafios, e é nesse momento que a gente sabe que o trabalho também tem que ser um alicerce. E nesses alicerces que a gente vai construindo a nossa casa, e dessa forma nós nos fortalecemos enquanto pessoa e enquanto profissional também. Então, essa é um pouquinho aí da minha breve história. Arrasou, tá contratada, Cláudia. Mas é isso mesmo. E não tem como, né? A gente fala, gente, vamos separar o trabalho de cada família. É muito difícil. Não, no mínimo, aí a gente desempenha em torno de 7 papéis, né? Sim. Filha, tia, né? Sim. Professora. Não, e a professora você pode amiga. triplicar, né, o papel. Sim. Porque, gente, eu falo que nós da educação,
a gente é um pouco de tudo, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Chegar à Secretaria Municipal de Educação tendo todas as experiências da docência, que foi o que eu tive a oportunidade, né, de exercer a docência em várias etapas, né, mas principalmente no ensino fundamental. E eu acho que isso também habilita, né, porque às vezes Sim. a pessoa, para falar de educação, primeiro ela precisa ter vivenciado o chão da escola Sim. e o chão da sala de aula. Sim. Então, isso é algo que para mim também é sempre uma referência. Hoje eu estou secretária de educação, mas o que eu sou é professora. Sim. Então, eu acho que essa referência é uma referência que ela precisa nos guiar no dia a dia, para que na tomada de decisões a gente tome a decisão que ela seja legalmente viável, mas humanamente também viável. Sim. E que esteja ali chegando até a vida das pessoas, né, com um pilar que ali na gestão que temos à frente de Catanduva através do nosso prefeito é básico, humanização. Então, acho que o professor, antes de tudo, ele tem que ser humanizado. E para exercer o cargo de secretário de Educação com todos os desafios que se tem no exercício dessa função, que é transitória, porque ela é marcada por mandatos políticos, né? Sim. Precisa de ter alguns nortes e algumas referências para que as nossas ações elas sejam pautadas nestes pilares e nessas referências, para que a gente não se perca em duas coisas que são muito próprias desses cargos: as críticas e as bajulações. Então, quando a gente consegue se equilibrar, né, entre essas duas coisas que podem nos derrubar, mantendo o foco, é aí que o nosso trabalho tende a apresentar resultados positivos. Sim. A teoria é diferente da prática. Muito Não diferente. É? Nossa. É uma frase que eu levo para a vida. A Sim. teoria é diferente da prática. Sim. Então, hoje você tem a teoria e a prática em evidência no seu cargo de secretária. Sim. Quando chega uma demanda, você sabe se posicionar, se colocar no lugar do problema inicial, Sim. da queixa, Sim. e escutar as duas partes com autoridade. E isso é fundamental para Sim. resolver uma questão bem assim delicada, né? Porque Nossa. envolve criança, envolve profissionais, envolve Sim. uma gestão, né? Um pouquinho antes, a gente sempre faz um bate-papo, Bastidor. uns bastidores. E a gente estava falando sobre isso. A gestão, ela é muito complexa. Sim. Então, um dos papéis, né, nosso aqui do podcast é levar essa informação para a população, como é essa gestão construída, estruturada, né? E mantém-se isso a longo prazo. Sim. Porque a curto prazo significa que não deu certo. Sim. Quando você vê algumas gestões trocando, né? É. Você fala, não está dando certo. Sim. Então, isso você já está no segundo mandato. Deu certo. Tem dado certo, graças a Deus. É uma boa equipe, é o apoio, sem dúvida nenhuma, do prefeito também, que eu acho que isso é fundamental. Falou. Você não faz a gestão sozinha. Sim. Né? É uma equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Não. E também é transitório, né? Sim, essa Igual consciência. você disse, eu falo, a gente também tem que ser inegociável aos nossos valores, Sim. né? Aquele legado que você tende a deixar, porque é isso, né? Hoje você está, né, como secretária, e amanhã? Sim. Né? E o que você tem feito com os seus parceiros, Aí né? entra a questão da humildade. É, Sim, aonde, né? Até onde você consegue influenciar pro bem, né? Sim. E não é fácil não, gente, correr atrás do... Eu penso que assim, né, enquanto secretária de Educação, que até, né, a nossa proposta aqui é dizer sobre aquilo que as pessoas não veem, né, no exercício do cargo. Então, é importante dizer assim, que enquanto gestor da educação, a gente tem várias funções para serem administradas. Primeiro, nós temos um orçamento. Isso é bem importante. Então, o gestor da pasta da educação ou de qualquer outra pasta, qualquer secretaria de governo, tem que ter ciência de que ele vai lidar com a gestão financeira. E aí se diz muito, a Secretaria de Educação é a prima rica, porque a Constituição, né, determina que, no mínimo, 25% do orçamento do município é para investimentos na área de educação. Mas ter 25% do orçamento de um município é mais do que um privilégio, é uma obrigação muito grande. Porque nós temos mais orçamento do que a saúde, por exemplo. Mas se fizermos uma breve análise, né, uma criança, por exemplo, saudável, ela muitas vezes pode passar até um ano inteiro sem passar por um serviço de saúde, a não ser coisas corriqueiras, né? Ou Resfriado, sistema de vacinação, campanhas de vacinação e tudo mais. Mas essa criança, ela tem 200 dias letivos.
e parte desses dias, se for uma jornada integral, 10 horas dentro de uma unidade escolar. Então, esses 25%, quando a gente começa a pensar na quantidade de alunos, no caso Catanduva em particular, nós estamos em torno de 10 mil alunos, 39 unidades escolares, vamos aí, né, ainda nesse mês de fevereiro, colocar em funcionamento a 40ª unidade escolar. Depois vou falar sobre isso, que foi um dos pilares da gestão também, ampliação de vagas, mas tudo isso tem que se fazer gestão financeira. Então, existe lá, né, todos os regramentos para estabelecimentos de PAC, LOA, tudo que passa também pela Câmara, que está relacionado a todos os recursos que a cidade tem, tanto no que ela arrecada, como o que ela recebe também das verbas federais, estaduais. E aí o gestor da pasta da educação, ele tem, portanto, que fazer gestão financeira. Tá? Temos que fazer gestão pedagógica, porque o que vai aparecer, entre outras coisas, são os resultados de aprendizagem. Os resultados que eu ia falar. Então, além da gestão financeira, tem toda essa gestão pedagógica também, que aí depois a gente vai ter um tempinho a mais para falar disso, avaliações externas e tudo mais. Também fazemos gestão de pessoas. Em toda essa questão do quadro que compõe uma Secretaria de Educação passa por decisões do secretário, e evidentemente que a caneta final é a do prefeito. Então, fazemos gestão de pessoas, tanto em relação a como essas pessoas ingressam na carreira, ou como prestam serviços, ou se são terceirizados, enfim, faz-se gestão de pessoas em termos de RH, e faz-se gestão de pessoas em termos de relacionamentos, que é mais complexo do que RH. De permanência, né? Que é o mais difícil. Pois é, então assim, a gestão de pessoas, né, ela é extremamente complexa também. Fazemos gestão de tempos e de processos, tá? Porque muito do que chega até a mesa de um secretário de educação tem prazo. Então, existe, né, toda uma gestão de processos, toda uma gestão de prazos que são inevitáveis. E são prazos que vêm de diferentes setores, do governo estadual, do governo federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de um munícipe que protocola um pedido da Câmara de Vereadores, de outras pastas do próprio governo. Então, a gestão também de processos e a eficiência desses processos não se acumularem sobre a nossa mesa é algo que precisa fazer parte da rotina. Então, essa gestão de tempo, essa gestão de processo, ela é inevitável quando se exerce um cargo dessa magnitude. Então, praticamente, né, ali no dia a dia, a gente faz tudo junto, né? Gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira, gestão pedagógica, gestão de tempos e de processos, e tudo isso sempre demandando resultados. E uma coisa que é importante, né? Quando a gente está, até acho que eu acho pelo tempo que nós vivemos hoje, né? Um tempo apressado, as pessoas também querem respostas muito imediatas. E o poder público nem sempre ele consegue responder de forma imediata e do jeito que a pessoa quer, no tempo que ela quer. Sim. E porque existem questões burocráticas, existem questões processuais e existe aquilo que, mais do que satisfazer a vontade da pessoa, nós temos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da eficiência. Então, ao tratar de cada uma desses pilares que eu disse aqui, enquanto pilares da gestão, né, de uma pasta como a educação, a gente não pode perder de vista também esses princípios básicos, legalidade e impessoalidade. Eu trabalho em cima da lei, independente se essa pessoa que chega até a me envia um processo, ou via um requerimento, ou ali pessoalmente, ela é minha conhecida, minha amiga, eu nunca vi. Então, o princípio da impessoalidade vai acontecer da mesma forma. É exatamente o que você falou. Então, assim, a gestão ela tem que ser de uma forma muito organizada, clara, né? Rotina. E é o que as pessoas confundem achando que você hoje é livre, né? Para fazer o que quer, da maneira que quer. A gente sabe também, né? Principalmente a gente que lidar com esses processos licitatórios, né? Recursos. Então, assim, muitas vezes você tem o recurso, mas não pode ser utilizado para aquela compra. Para aquela compra, né? E as pessoas não entendem isso, que vocês respondem, né? Recursos, como que fala? Setores superiores, enfim, né? Sim. Tudo que é, por exemplo, recurso do governo federal ou estadual, tem prestação de contas. O próprio Tribunal de Contas já chama
assim, né? Tribunal de Contas. Por quê? Porque ele vai analisar processos licitatórios, aquisições, compras diretas, tudo, né, para ver se está dentro exatamente desses das princípios normas, né? da legalidade. Sim. Então, o recurso que veio para comprar material didático, por exemplo, eu não posso trocar o bebedouro. Isso. Porque eles têm realmente, né, finalidades próprias, e na prestação de contas tudo isso também As pessoas entra. confundem até a cultura, né? Sim. Então tem algo que está sendo investido e aí, nossa, mas está precisando de outras coisas. Sim. E eles estão fazendo isso. Então, Exato. assim, as pessoas não entendem, mas Tem um criticam, processo. né? E eu acho que aí a importância da transparência. Porque quando a gente explica por quê, as pessoas podem até não concordar, mas pelo menos elas terão, né, uma Tem uma informação, uma resposta. E Ó, não acesso posso, a isso, né, fazer isso com esse recurso porque ele foi destinado àquilo. Então, acho que a transparência também foi algo que tem marcado, né, ali o exercício desse cargo à frente da secretaria. Eu nunca me furtei de responder nada, nem para jornal, nem para a Câmara de Vereadores, nem para ninguém que perguntasse, né? Sempre expliquei, até nos momentos mais difíceis, né? Ou de questões que sofriam perseguição política no início do primeiro mandato, mas eu nunca me furtei, né, de responder as questões que me eram colocadas naquele contexto, baseada na competência técnica. Eu exerço o cargo baseado nisso, não tenho pretensões políticas, né? Não aspiro a essas funções, né? Mas assim, a competência técnica, me formei para isso, estudei muitos anos para isso, e é para exercer essa função também baseado nesse pilar da competência técnica e da humanização, que sempre foi a referência do nosso prefeito desde o início do primeiro mandato. A gestão, ela é complexa, né? Muito. Ela é educação que envolve outras áreas. Sim. E além de envolver outras pastas também, Sim, como a sim. saúde, que trabalha Sim. junto com a educação. A gente tem que levar isso em consideração também, né? Eu acho que isso é fundamental. Até fazendo um retrospecto, nós iniciamos o mandato em 2021. Iniciamos com as escolas fechadas, as aulas, né, presenciais suspensas, e aí, por exemplo, né, a intersecção com a Secretaria de Saúde foi fundamental. Em plena pandemia, até para que todos os protocolos, para que tivéssemos, por exemplo, um retorno seguro, eles foram feitos totalmente alinhados, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde. E parcerias com outras secretarias, por exemplo, né? Nós não conseguimos caminhar, por exemplo, sem a parceria da Secretaria de Planejamento, porque as obras, seja reforma, seja ampliação, seja uma construção, a Secretaria de Educação, ela é ali, né, gestora daquele local que está acontecendo, né, a reforma, ampliação ou mesmo a construção. Mas o acompanhamento técnico, nesse caso, são dos engenheiros do planejamento, Totalmente e não dependente da deles, secretária de Educação, que é pedagoga. Então, são eles que acompanham as obras e tudo mais. E assim, licitação, jurídico, todos os demais, né, elementos que compõem as secretarias de governo, né, e o gabinete do prefeito, que é essencial, né, faz com que a educação, se ela tem bons resultados, ela também não caminhou sozinha. Caminhou apoiada nos pilares, né, que a gente já tratou até aqui, na parceria com outras secretarias, e o que eu acho que é fundamental é que também trouxe os resultados que Catanduva tem alcançado na educação pública municipal, que é a coesão da equipe interna da Secretaria Municipal de Educação. Eu tive liberdade para compor a equipe, né, pedagógica e de outros cargos ali que compõem os cargos em comissão da Secretaria de Educação. Eu tive essa liberdade do prefeito, permaneceu essa mesma possibilidade no segundo mandato, e uma equipe coesa, em que a gente se respeita, confia, tem também habilidades diferentes, que eu acho que isso que é muito importante, Complementa, né? Se complementa. Não adianta eu ter uma equipe que tenha somente as mesmas habilidades que eu. Só a sua cara ali, né? Isso não compõe um time, né? Até fazendo aí, usando o que o meu prefeito tanto gosta, que é o futebol, né? Nem todos são goleiros, nem todos são atacantes, nem todos são defensores, nem todos são meio de campo. Mas se tivermos todos essas funções, um time pode ser vencedor. Então, acredito que isso também foi muito importante e tem sido importante, porque as pessoas mais próximas ali, que são os cargos comissionados da educação, nós temos entre nós confiança,
tá? Nós temos entre nós reciprocidade, respeito e principalmente temos perfis diferentes. Então, eu queria até deixar isso também como uma referência para outros gestores. Ao compor a sua equipe, você necessariamente precisa de pessoas diferentes de você, tá? Para que tenham habilidades diferentes e a gente possa se completar nesse exercício de um processo de liderança. E isso é em qualquer ambiente, né? Sim. Qualquer Não empresa, somente né? nas escolas, no âmbito educacional. Eu falo, né, uma empresa aqui como a editora, não adianta ser todo mundo igual a mim, igual a Castrícia, que não vai. Não. Tem que ter um olhar sempre. Sim, né, até assim, falando do diferente. cotidiano, né? Que acho que esse Isso. espaço permite isso. Eu tenho muita habilidade na oralidade e na escrita. Os processos que chegam até a minha mesa não tem problema nenhum do ponto de vista teórico, técnico, legislação e tudo mais. Mas se for para eu montar um painel de EVA, decorar, não tenho Sim. habilidade para isso. Então, assim, é uma equipe que se completa, vocês falando de algo Sim, simples. de estar na frente de uma organização Isso, festiva, né? Tem diferente, pessoas que fazem isso com uma habilidade que eu não tenho. Então, quando a gente reconhece isso para dizer das coisas assim, simples do cotidiano, quando a gente reconhece onde está a nossa potencialidade e onde não está a nossa força e que eu preciso de outras pessoas que tenham essas habilidades e exercitem essa finalidade, eu acho que o time cresce, né, com isso. Admirar o outro, né? Sim. Admirar a habilidade dele. Sim. Admirar aquela habilidade que você não tem no outro. Isso. Isso poucas pessoas conseguem. Nossa. Sim, Pela sim. questão da humildade. Isso, porque as pessoas se completam, né? Elas não precisam concorrer entre si. Né? Então, quando a gente tem essa visão de liderança, né? Como uma liderança que se completa, e não é porque isso seja que eu não tenho, que eu não possa valorizar aquele que tem. Pelo contrário, que bom que ele faz aquilo que eu não consigo, porque é assim que um time vai caminhar muito mais vencedor. Parabéns. E você entrou numa gestão desafiadora pós-pandemia. Sim, né? sim. Fazendo uma retrospectiva no início de 2020, 2021. 21, né? 21. Até hoje, o que mudou na educação? Olha, eu gosto muito de retrospectivas. Primeiro, porque adoro. eu sou professora de história. Você consegue visualizar a linha do tempo. A linha do tempo é algo assim muito forte para mim. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu falo que esse fato de ter um pensamento histórico, ele é bom, mas às vezes é ruim também, porque tem coisas que a gente queria esquecer e não consegue, né? Mas vamos falar, usar o lado bom disso, que é ter uma cronologia, né? Bem definida, assim, para contar essa história. Então, nós chegamos em janeiro, né, de 2021, as aulas estavam suspensas, nós trabalhávamos com um momento assim extremamente crítico, porque chegou ali, né, meados de abril, maio de 2021, acho que todos nós, né, abríamos uma rede social e você era surpreendido com a morte de amigos, de pessoas próximas, de conhecidos, pessoas da família. Eu também perdi pessoas da família para a Covid. Então, assim, era um momento muito difícil do ponto de vista da história da humanidade, que nós aqui somos sobreviventes de uma pandemia, então isso também, né, a humanidade sobreviveu às pandemias aí do século XIV, por exemplo, né, da Idade Média, e nós sobrevivemos à pandemia do século XXI. Né, pandemia de Covid. Então, era um momento muito difícil. As pessoas estavam ali muito atingidas emocionalmente, mas a educação precisava continuar. Então, era necessário criar as bases para um ano letivo totalmente distinto, porque 2019, né, foi um ano normal, 2020, né, já foi o ano que fecharam as escolas já a partir de março de 20, então foi todo o ano de 2020 assim. 21 era necessário voltar, mas voltar como? Então, a gente tinha um prejuízo, do ponto de vista pedagógico, muito grande para essas crianças, assim, né, um prejuízo muito grande das relações de sociabilidade. Muito. Então, a gente pensava, quem está perdendo mais? Será que é a criança da educação infantil, porque não está tendo, né, as bases ali de toda essa ludicidade importante da educação infantil, a criança dos anos iniciais do ensino fundamental, o adolescente, né, totalmente também ali fechado, né, e querendo conhecer o mundo e totalmente barrado dessas suas experiências próprias da adolescência também. E como fazer educação naquele momento?
Então, iniciar uma gestão assim não foi fácil para mim e não foi fácil para nenhum outro gestor no Brasil, porque, né, do ponto de vista das eleições municipais, começou-se um mandato em 2021 em todos os municípios, né? Quer quem vinha na continuidade ou quer quem estava iniciando como eu. Então, ali, naquele momento, nós tínhamos apenas atividades estáticas numa plataforma e isso me incomodava bastante. E aí foi preciso, né, fazer uma série de ações, né, ali tudo online, até conseguirmos algo que poucos municípios conseguiram naquele contexto, que nós fizemos aulas síncronas. Realizamos aulas online. Enfrentamos resistência, enfrentamos aqueles que disseram: isso não vai dar certo, os professores não vão aceitar, não vai ter gente que não vai ter internet para isso, não são todos os alunos que vão conseguir acessar, mas era preciso tentar. Sim. E digo para vocês, foi um sucesso, porque os nossos professores fizeram coisas maravilhosas, porque eu acho que eles também, por mais que estavam ali atingidos por todos os efeitos da pandemia, professor é professor, né? Ele consegue se reinventar. Eu queria falar, se reinventou. Se reinventaram. Então, aqui, todo o meu reconhecimento, minha gratidão por aquilo que os nossos professores fizeram em plena pandemia, né? Com as aulas ali online, já no começo do segundo bimestre de 2020, até que retornamos presencial totalmente só em novembro. Olha. Com os professores todos vacinados, né? Com todos os protocolos de segurança. Sim. E aí, quando voltamos, não era nada do que fora outrora. A escola era outra, nós tínhamos outros desafios, porque o tempo também em que as escolas ficaram fechadas, que não era a nossa gestão apenas, né, mas foi 2020 também e parte de 2021, os prédios ficaram muito deteriorados, porque 100 pessoas trabalhando ali cotidianamente é inevitável. Então, era preciso olhar para a recuperação pedagógica, era preciso olhar, né, para a recuperação dos prédios públicos e era preciso olhar também com muito cuidado para as pessoas que estavam ali retornando, né, a uma vida, como se dizia naquele contexto, chamada de novo normal. Então, ali também foi muitas delas em luto, né? No luto ali, né? No luto. Então, assim, foi algo bem difícil, sim, o ano de 2021. Aí, 2022, né? Nós já iniciamos com um ano letivo totalmente presencial, mas ainda com muitos desafios. Recuperação das defasagens de aprendizagem. Muitas crianças, né? Ali já aumentou muito, a partir de então, os alunos da inclusão, os alunos da educação especial, que talvez seja um movimento também que pode ser relacionado à pandemia, porque muitas dessas crianças também ficaram sem as bases iniciais da educação infantil. Então, a socialização dessas crianças no espaço escolar ficou muito mais complexa, não é? Porque se rompeu e depois retornou. Os adolescentes me preocupavam muito, porque ao visitar as escolas no pós-pandemia, eu vi os adolescentes assim totalmente desinteressados pelos processos de aprendizagem formal e presencial, porque Sim. a oportunidade para eles, né, do digital, acho que era tudo que eles queriam. Se eles pudessem permanecer em casa, que aí, né, no caso do adolescente, com aulas online, tudo certo. Mas era preciso resgatar tudo isso dentro do universo da escola. Então, aí veio uma série de ações, né, que eu acho que não foram isoladas, porque uma das coisas que nós fizemos lá é pactuar todos os programas federais e estaduais de recomposição de aprendizagem. Então, é um desafio muito grande. Fala, nossa, a gente vai pactuar esse programa do governo federal ou esse do governo estadual, nós vamos ter condições de executar? Mas eram possibilidades, porque junto, muitas vezes, não vem recursos, mas vem capacitação de docentes, vem material. Então, são ferramentas que foram sendo utilizadas ao longo desse período da retomada das aulas, né, no pós-pandemia, que foram trazendo de volta a rotina para a escola, diferente do que foi, porque são outros alunos com outras formas de aprendizagem. Inevitavelmente, né, a questão das tecnologias, agora muito mais com inteligência artificial, chegou à sala de aula. Aí hoje nós temos outros desafios, né, que são os conflitos geracionais, porque nós temos aqueles professores que estão já do meio para o fim da carreira, com uma formação muito boa e práticas pedagógicas eficientes, mas
muito mais tradicionais. Sim. E nós temos jovens chegando com todo o domínio de tecnologia, mas com muitas lacunas de formação inicial, e isso inevitavelmente gera conflito. Mas o conflito, se a gente olhar para o lado bom do conflito, todo mundo só tem a crescer, né? Então, aprender com o outro, né? aprender com o outro. Então, esse processo foi sendo retomado, sempre com muito cuidado, sempre olhando para as pessoas, né? Dentro daquilo que é possível compreendermos as suas reações, mas sem perder de vista o direito básico da criança que está na escola. Qual é o direito básico dessa criança que está na escola? Ela tem direito, vamos pensar na educação infantil, a 3 coisas básicas, né? Brincar, inevitavelmente essa criança precisa brincar, o espaço do brincar na escola de educação infantil é fundamental. Essa criança precisa ser cuidada, né? Então o cuidado ele passa inevitavelmente pela ação de qualquer docente, e o educar, né? Então brincar, educar e cuidar são tarefas básicas da docência em todas as etapas, mas de uma forma muito especial, principalmente por conta do brincar na educação infantil. Então, tudo isso foi acontecendo, né, com planejamento, porque eu acho que isso é fundamental. Então, sem perder de vista isso que a gente já está falando desde o início. Eu tenho que dar conta do meu orçamento. Com esse orçamento que eu tenho que dar conta das necessidades que são ali emergenciais, e aí a gente, enquanto gestores, tem que fazer a distinção disso. Sim. O que é urgente e o que é uma emergência. O que é prioridade. O que é prioridade, né? o que é de curto prazo, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. E eu acho que a educação é de longo prazo. Se nós tivéssemos terminado o mandato o ano passado, muitos dos frutos que nós vamos colher daqui para frente não iam nem aparecer. Então, tendo a oportunidade de 8 anos, Sim. isso faz com que muitos resultados tenham condições de se tornarem visíveis, né? Então, porque a educação se faz a longo prazo. Então, é uma série de ações. Reformamos as escolas, climatizamos as salas de aula, investimos em material didático de qualidade, aderimos, como eu já disse, a esses programas de formação federal e estadual. Também, né, desenvolvemos projetos de leitura, que são fantásticos, assim, no sentido de que a criança, né, ela pode compor a sua própria biblioteca. Nós já estamos indo para o 5º ano desse projeto de leitura também, só não fizemos no 1º ano, né, de mandato, e as crianças recebem ao longo, né, tem o projeto ao desenvolver, e ao final do ano elas levam as maletas ou mochilas para casa. Então, elas podem compor a sua própria biblioteca. Nossa, que legal. Então, todos os anos, né, em média aí de 8 livros por aluno, são desenvolvidos os projetos, tem a culminância, e ao final do ano aquela maleta ou mochila, ela é do aluno que leva para casa. Então, se esse aluno, né, passar todo esse tempo aí também como nosso aluno, ele vai formar a sua própria biblioteca. E são livros alinhados à Base Nacional Comum Curricular, Sim. legalmente licitados, né, para que possam chegar até as mãos dos nossos professores e dos nossos alunos, incentivando a leitura, porque eu acho que esse é um outro desafio da educação hoje. As crianças, né, eles já são nativos digitais, e eles precisam criar também, né, o deleite pela leitura, o gosto pela leitura, né? E a escola tem essa função. Sim, tem a gente até não pode desistir. Não pode desistir. Tem uma autora, né, a Adélia Lerner, que ela fala assim, né, que cada unidade escolar ela precisa ser uma microcomunidade de leitores. Então, se nós não trabalharmos na escola a importância do ler, e por isso que todas essas avaliações externas cada vez mais estão cobrando isso, né, dos municípios, verdade, que é o quê? Que a criança esteja alfabetizada na idade certa. Quando isso não acontece, a sociedade toda está prejudicada. Então, entre os muitos desafios que nós tínhamos, voltando à sua pergunta da retrospectiva, que tínhamos era recuperar as nossas escolas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista humano, do ponto de vista pedagógico. E eu posso dizer assim, com alegria no coração, que a gente tem conseguido, né, bons resultados nessas 3 esferas. Então, eu consigo ver de 2021 para cá muita evolução. Por exemplo, outra questão que é importante, que lá estamos na vanguarda disso também. Agora, recente, né, toda uma discussão de reconhecimento dos profissionais que atuam na educação infantil como professores. Nós fizemos isso em 2021, quando chegamos. Os nossos professores berçaristas e recreacionistas com pedagogia, eles são reconhecidos como professores, e não eram. Nós trabalhamos na legislação, né? Fizemos muito isso lá, que eu acho que isso é uma outra referência importante dessa retrospectiva, que é olhar para as legislações municipais que estavam muito defasadas e atualizar essas legislações. Então, esse foi um trabalho. Legislação é algo que eu gosto muito,
Então, assim, é estudar a legislação, isso aqui está defasado, isso aqui não é assim mais. Ter coragem, né? Propor projeto, mandar para a Câmara, pedir aprovação. Olha. E entre as muitas coisas que foram feitas, uma foi essa, que é o reconhecimento dos nossos professores. Então, lá ninguém está brigando nesse momento que o governo federal está dizendo para reconhecer como gestores. Já estão na frente. Porque nós já fizemos em 2021. Muito bem. Tá? Outra coisa, né? Que lá era um absurdo também, que faz parte dessa retrospectiva. Quando foram criados os cargos de gestores, né? Diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, já por concurso, foi em 2018. Mas se estabeleceu o absurdo de um mesmo diretor ser responsável por 2 escolas. Isso é um absurdo. Isso fere todos os princípios assim, de uma questão humana. Como que uma pessoa pode dar conta de 2 escolas? E tinha situações assim, ele era diretor de uma escola de ensino fundamental de tempo integral e de uma de educação infantil de tempo integral também. Nossa, impossível. Tudo a ver também, né? Então, outra coisa que nós trabalhamos, e foi algo que eu coloquei no meu projeto inicial, quando apresentei ao prefeito, né, para iniciar o mandato, que era o desmembramento disso. Porque eu trabalhei enquanto coordenadora pedagógica quando já era essa situação. Então, eu sabia exatamente o que os meus colegas ali de gestão naquele contexto vivenciavam, era impossível. Então, essa foi outra coisa que nós fizemos ainda em 2021, que é o desmembramento, a criação de novos cargos, realizamos concurso de educação especial, lá também a lei que criava os cargos de educação especial, lá tinha um problema redacional, que era algo muito simples, mas tinha que ter coragem, né? Para olhar para aquilo e ver que aquela palavra, naquele lugar, ela inviabilizava até a realização de um concurso. Então, propus também a alteração da lei, realizou-se o concurso de educação especial, naquele contexto eram 13 cargos, depois criamos mais 5. Então, assim, os professores de educação especial, na sua maioria, estão todos concursados também. Fizemos novos concursos de gestão e outros concursos de professor de educação, P1, berçarista, recreacionista, temos concurso lá, inclusive, vigente. Então, acho que organizar essa questão também com professores e gestores titulares de cargo, também, além de cumprir metas do Plano Nacional de Educação, além de cumprir condicionalidades do VAR, né, nós também trazemos uma estabilidade e uma governança a esse contexto, né, ali de gestão da educação também. Então, eu acho que nessa retrospectiva, muitas coisas são importantes. Outra coisa, né, que eu acho que foi fundamental, nós batemos o recorde de inauguração de escola lá. De 2021 até hoje, porque nós vamos agora para a sexta, nós inauguramos 5 unidades escolares de educação infantil. Uma por ano, praticamente. Uma por ano, praticamente. Tá? São mais de 500 vagas de educação infantil. Zeramos a demanda. Nossa, parabéns. Por creche. Lá existe lista de espera? Existe lista de espera, assim, porque meu filho está na escola A. A exigência da família. E eu quero colocar ele na B, que nem é do seu bairro. Isso, Então, isso tem em todo lugar. Tem em todo lugar, mas assim, existem crianças que o município não tem oferta de vaga para todos os nascidos? Tem e sobra. Tá? Obras que estavam paradas foram retomadas e por isso que foram, né, inauguradas essas unidades escolares. E também agora temos essa 6ª unidade escolar, né, já com autorização da SEDUC, porque é feita em parceria com o FDE, então para entrar em funcionamento ainda agora no mês de fevereiro, após o Carnaval. E também, né, triplicamos o número de vagas de tempo integral do ensino fundamental. Nós tínhamos apenas 2 escolas de tempo integral de ensino fundamental anos iniciais quando chegamos, que ofereciam em torno de 500 vagas, hoje nós temos 4 e uma oferta de 1.500 vagas. Então, acho que tudo isso, né, na retrospectiva, é muito bom. E os prêmios, que eu vou deixar vocês me perguntarem quais são. Já falou, olha, né? Gente, prefeita, tá muito metida aqui. Né? Mas fala, eu posso, né? É tão difícil atingir, né? Esses méritos, né? Nossa. E eu falo assim, a gestão de vocês é muito bonita porque vocês valorizam, né, essa questão do profissional. Sim. E isso de forma, acho que direta e indiretamente atinge na vida do aluno. Sim. E automaticamente no desenvolvimento e na aprendizagem, porque quando nós temos, né, uma equipe valorizada, uma equipe reconhecida, acontece, né, o objetivo da melhor forma. Né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, na questão de cuidado também com as pessoas, né? Eu acho que assim, né, nesse cuidado com as pessoas, são fundamentais, primeiro, que a gente preserve direitos. Porque quando a gente está falando de servidor público, né, servidor público é alguém atento aos seus direitos. Então, acho que à frente da Secretaria de Educação
para mim sempre foi uma referência, mesmo porque quando eu era professora eu também era daquelas, de saber que era o meu direito, né? Cumpria muito bem os meus deveres, mas também não queria que os meus direitos fossem aí fraudados, né? Então, acho que garantia de direitos, tá? Então, lá nós não ferimos nenhum direito, né, dos nossos professores. Por exemplo, o piso salarial do magistério, que dá tanta discussão, nós pagamos integralmente, não é com gratificação, está incorporado no salário. Então, aquele mínimo que o governo federal estabelece para 40 horas, o nosso professor que iniciar a carreira vai ganhar isso daí, e também tem, né, as evoluções posteriores. Outra coisa que eu acho que foi muito importante da nossa gestão, né, foi a questão do incentivo à formação continuada. Então, os professores lá que se matriculam nas pós-graduações estrito sensu, né, mestrado e doutorado, até porque eu tenho essa formação, tá? De maneira nenhuma eu ia dificultar a vida deles. Então, o que a gente faz com esses professores que estão cursando mestrado e doutorado? Se coincidir, né, de ter disciplina no mestrado e doutorado, no momento que ele tem aula, a gente faz a dispensa dele naquele dia e ele tem que compensar. E como que ele tem que compensar essas horas trabalhadas? Cumprindo em outro horário, na própria unidade escolar dele, a serviço também daquilo que o diretor necessitar. Sim. E estar à disposição do departamento pedagógico nosso para dar formação para outros professores. Nossa, é uma troca. Ou seja, ele vai replicar os conhecimentos que ele tem ali desenvolvido na sua carreira pessoal e tem dado muito certo. E é uma proposta muito boa. Porque não tem, assim, né, para a prefeitura, a gente não está afastando esse professor. A gente, claro, se ele tem aula, tem que colocar um eventual ali, porque o aluno não pode ter prejuízo. Mas o que esse professor traz de benefício, então isso não existia em Catanduva. Isso tudo por processo, a pessoa apresenta toda a documentação, o ingresso, o horário, e isso semestralmente. Então, se ele fez o primeiro semestre, o horário dele é esse, o segundo semestre, o horário é outro, ele tem que reapresentar a documentação. Eu mesmo, pessoalmente, né, visto toda essa documentação e dou anuência. Então, acho que isso é valorização, porque o mestrado e o doutorado, além dele melhorar a prática pedagógica, para o professor estar se profissionalizando, sim, ele também reverte depois na melhoria salarial. Então, acho que isso é valorização. Tá? Nossa. Outra coisa, por exemplo, desses programas federais e estaduais, tendo os formadores, né, nós tiramos esses professores da sala de aula no seu dia de formação, então nós não colocamos à noite, porque esse professor que trabalhou o dia inteiro, se ele vai fazer a formação à noite, isso não vai render. Não vai render. Ele vai estar cansado, aí ele vai estar desmotivado, principalmente quem veio do período da tarde, emendar até 10 horas da noite. Então, o que a gente faz? A gente faz no período de trabalho. Nós tiramos esse professor, que é o efetivo, da sala de aula, colocamos um substituto e naquele horário de trabalho ele está em formação. Então, essa formação em serviço, porque a gente respeita o horário de trabalho dele também. Então, acho que isso melhorou muito. Né? Não existe isso. É poucos. A gente, isso, é muito difícil. Porque isso, assim, a gente está trabalhando. Se a gente tivesse que trabalhar com esse professor à noite, a gente teria que pagar algum tipo de horas. Justo, né? Justo. Então, isso teria ônus também, né, para os cofres públicos. Colocar no horário de trabalho, eu também tenho que substituir, mas eu substituo com mais qualidade. Sim. Porque aquele professor sabe que naquele dia da sua formação, ele vai para a Secretaria Municipal de Educação, ele vai ter formação ali no horário de trabalho dele, e a gente respeita o horário de trabalho. Então, acho que isso são questões que, humanamente falando, ainda que não diretamente como uma valorização, mas pelo menos é respeito. Faz a diferença. Faz a diferença. E isso reverte na sala de aula, porque os índices melhores de aprendizagem que nós alcançamos, selo ouro, né, do MEC, o ano passado, e esse ano já saiu, nós somos selo ouro de novo. Tá? Tivemos o índice de fluência leitura superior ao Estado, do Estado de São Paulo inteirinho, e um dos maiores daqui da região. Fomos a única cidade, né, pela quantidade de habitantes que temos da nossa região, a 2 vezes alcançar o VAR, que foram 3,5 milhões o ano passado. Nossa, dificílimo, né? E agora mais de 7 milhões. Tá? E o VAR é o quê? Cumprimento de condicionalidades. E condicionalidades de gestão. Sou eu que coloco a documentação lá. Então, sou eu que sou responsável, em grande medida, por comprovar toda aquela documentação. E outros índices são medidos pelo MEC, a partir das avaliações externas. Então, assim, é algo que é difícil, é um desafio do gestor, mas que é possível quando nós organizamos a casa no sentido de cuidar da legislação, cuidar das pessoas, cuidar da estrutura, cuidar do material
e buscar resultados possíveis. Que não adianta a gente também buscar metas impossíveis, né? Nós podemos galgar aí uma montanha, mas dando um passo de cada vez. Tem que ter pé no chão, né? Pensar no hoje, Sim. dentro de uma questão coerente. Não vamos Sim. ser muito ilusórios, porque acaba Aí você não alcança se frustrando também. também, né? E para não também abalar, né? Eu falo o ano, né? Assim, como que eu quero dizer, Sim. a próxima fase ali, o ano posterior, às vezes você acaba metendo o pé pelas mãos, Sim. vamos dizer assim, a grosso modo. Sim. Então, é o que ela falou, tem que acaba prejudicando lá na frente. E eu falo que, uma visão geral, as pessoas imaginam que o planejamento de 2026 está sendo executado. Na verdade, vocês já estão dentro do planejamento de 2027. Exatamente. Quando mexe com questão de recursos, vocês já estão projetando 2027. Então, essas questões que as pessoas, dentro de um senso comum, não conseguem enxergar, até mesmo porque não tem essa experiência, essa vivência, né? Não existe, falar para vocês assim, existe um momento tranquilo, assim, né, para o secretário de Educação tirar férias? Não existe, tanto que eu não tirei. Desde o início do mandato eu não tirei férias. Nunca tirou férias? 5 Nunca anos, tirei 6 férias. anos? Nossa. Pretendo terminar até aí o 2028, né? Que é, como o nosso prefeito sempre diz, né? A nossa linha de chegada é 31 de dezembro de 2028. Eu pretendo entregar dessa forma, porque eu não consigo ver um momento. Não porque eu não tenha confiança com quem deixar, mas eu acho que é dessa movimentação. Porque se você disse, o ano de 2026, ele nasceu o ano passado e já tem mais de um ano que ele nasceu, porque a gente está sempre trabalhando, né, nessas estruturas. E uma coisa que também foi muito importante, não sabíamos qual seria o resultado da eleição de 2024, mas eu e minha equipe, a gente sabia, nós vamos entregar como se fôssemos continuar. E entregamos para nós mesmos. E que bom, né? Porque se entregássemos também para outro, entregaríamos com a mesma qualidade que entregamos para nós mesmos. Sim. Porque eu acho que isso também é uma questão de respeito pela coisa pública. E pelas crianças, pelos alunos. Exato, né? Eu falo que o principal que vai usufruir de tudo isso, a gente não pode esquecer nunca. Não, a gente e tem o que você falou até em referência relação, né, aos ataques, as pessoas confundem, não separam, Sim. né? E acabam esquecendo o propósito principal de tudo isso, que são os alunos. Exato, eu acho que esse é o ponto, né? Qualquer coisa que fizermos ali, ela vai atingir a vida de muitas pessoas. Sim. Então, por isso que a gente não pode perder essa referência. E atingir não só nesse momento no presente, mas no futuro também. Sim. Não é? Com certeza, No né? futuro Porque também. se a gente pensar que os 9 anos de ensino fundamental, se essa criança começou a educação infantil lá no berçário, são mais 5 anos, né? Então, uma parte significativa da vida dessa criança, ela está na sua gestão, sob a tutela, exato, sob a tutela do município. E eu acho que assim, a rede municipal de qualquer município, né, ela tem uma tarefa muito grande, porque nós zelamos pela educação infantil integralmente. Isso está lá na Constituição, está na LDB, né? A educação infantil, ela é incumbência do município. Então, receber crianças, né, no berçário é uma responsabilidade muito grande. E um cuidado muito grande que precisa ter. Né? Está em construção. Né? E aí essa criança fica ali 10 horas do seu dia. Muitas crianças chegam dormindo e já saem muito cansadas e vão chegar em casa e dormir também. Então, a maior parte da vida de uma criança de 0 a 5 anos, né, acordada, ela está sob a responsabilidade do poder público. E isso é um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande também na formação de pessoas. Enorme, enorme. Assim, a gente tem um momento aqui que a gente faz mitos e verdades, ou complete a frase, né? Essa é legal. É mais descontraída, né? Isso. Mas assim, apesar que aqui a gente não tá tendo assunto triste, né, menina? Não. Só coisa boa. Tá tendo uma aula. Eu tô assim aqui também, ó. É verdade, vocês estão de parabéns. E é visível, né, em você como a gestão, você respira a gestão. Eu acho que é sim. visível, né? Nas suas palavras, entendeu? No seu desabafo, na maneira que você expressa, o seu conhecimento. Tá de parabéns. Obrigada. Viu? Né? Obrigada. Tô encantada. Já tem uma nova profissão, secretária. É. Não
volta mais para a sala de aula. Não, nem administrativo, vai ficar como O gestora. município tem a ganhar muito. Na verdade, assim, né? Pensando em projeções de futuro, né? Até, a gente sabe, o cargo ele é delimitado, né? Como o nosso prefeito sempre disse. A gente tem uma linha de chegada, é igual um atleta, né? A gente tem que saber onde que eu quero chegar. Então, a minha linha de chegada é 31 de dezembro de 2028. E como ele sempre diz também, né? A nossa corrida é como uma maratona. Então, não adianta correr tudo nos primeiros 100 metros, né? Sim. É constância e o último, né? Aí fôlego para... Gastar toda a energia no início, não pode. Não consegue. Então, assim, essa é a minha proposta, né? Entregar bem, novamente, para quem vier, né? Na sucessão, é entregar bem, seja como for. E também, aí depois, né? Eu também sou supervisora educacional, concursada lá, e tenho outras pretensões também, né? Consultorias, assessorias técnicas, né? Porque eu acho que essa experiência, ela precisa ser compartilhada. Sim. Palestras, né? Então, tem outros universos aí também. E até mesmo para futuras gestão, assim, né? Outras gestões, eu falo, né? Elas entram perdidas. Sim, é muito difícil começar. É muito difícil. Falo de experiência própria. E eu falo que não é para qualquer um. E eu vim, né, de uma experiência muito grande na rede privada, e o público é totalmente diferente. Então, a disponibilidade para aprender. Eu acho que isso é que está na essência da educação, né? Aprender a aprender para aprender sempre. Então, acho que essa também é um exercício. Eu tive que aprender muitas coisas e sigo aprendendo. Sim. E se vira o convite para mais 4 anos? Aí, né, a gente, se tiver aí, primeiro, né, na vontade de Deus e na sucessão do prefeito, porque ele também, né, não pode ser reeleito, mas fazendo um sucessor e for pelo convite, pela continuidade, acho que, assim, né, havendo essa confiança de quem chegar, porque eu acho que isso, sem confiança, não consegue trabalhar, estou sempre à disposição da cidade, né? Sim. E da rede municipal de educação. Acho que é um trabalho belíssimo. se for para haver ainda uma continuidade, havendo condições e confiança, eu acho que já enquanto servidor pública é meu dever dizer, eis-me aqui. Sim, muito bem. Então vamos lá, Vamos. defina aí uma palavra. Educação municipal hoje é? Referência. Acho que nos tornamos uma referência, né, aqui a nível regional, estadual e até nacional, porque colecionamos os prêmios aí que visto por todos, né? Comentei com vocês, né? Gestão educacional eficiente. Qualidade. Eu acho que a palavra que define uma gestão eficiente, ela é qualidade, porque tem que unir todos esses pilares que nós falamos aqui. De infraestrutura ao material que chega para o aluno, o uniforme que ele usa, o ônibus que o transporta, a alimentação que é servida. Então, todos esses serviços, né, eles precisam ser de qualidade. Muito bem. Alfabetização na idade certa. Direito. É um direito, né? Se nós olharmos lá na própria LDB, né, o que diz como a finalidade do ensino fundamental é que a criança saiba ler, escrever, contar, compreender o mundo físico, natural, social, cultural. Para quê? Para que ele seja um cidadão. Então, a alfabetização na idade certa é direito da criança e dever nosso enquanto profissionais da educação. Casando com isso que você falou, programa Alfabetiza Juntos. O Alfabetiza Juntos, que é um programa, né, do Estado e que é vinculado ao CNCA, que é o programa federal, né, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, eu acredito que ele é uma estratégia. Ele é uma estratégia que se transforma em um meio para que os resultados também sejam possíveis. Por quê? Porque ele ajuda nessa organização, principalmente da formação continuada. Porque nós temos, né, como eu já disse, essas gerações diferentes trabalhando dentro da escola. As novas gerações têm muitas competências tecnológicas, mas muitas lacunas de formação, até porque muitos, né, fizeram aí faculdades muitas vezes só online, em plena pandemia, e estão hoje no mercado de trabalho. Então, o Alfabetiza Juntos, ele vem como uma estratégia, o CNCA, o LEEI, são estratégias importantes para a formação continuada, tendo em vista profissionais cada vez mais capacitados. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, educação não é missão, é profissão. Quando a gente coloca muito o educador, e principalmente as mulheres na função de educadora, que são
99%, né, principalmente na educação infantil, 99% de mulheres, e ver isso apenas como missão, a gente descaracteriza a profissão. Não, é profissão, como qualquer outra. E da mesma forma que a gente espera chegar num consultório médico e ter um médico que acolha a nossa dor, compreenda os nossos problemas de saúde, saiba nos dar um diagnóstico, seja capacitado, mantenha-se atualizado, o professor também tem que ser assim. Sim. E nós, que estamos na gestão, temos que oferecer oportunidades para isso. Muito bem. Tempo integral. Acho que o tempo integral, para mim, ele significa proteção. Eu sou defensora da educação de tempo integral. Assim, ali nós já dobramos a quantidade de escolas, né, no ensino fundamental de tempo integral. Todas as que inauguramos de educação infantil são de tempo integral, porque eu entendo que hoje a vida das famílias dependem do trabalho de todos os adultos. Então, cada vez menos, né, as crianças têm com quem ficar. Aquela história da avó que fica com os netos, isso aí também já não existe, está caindo por terra. Porque as avós também estão no mercado de trabalho. Estão no mercado de trabalho. Então, assim, a criança precisa estar com quem? Com quem possa protegê-la e cuidar dela. Se esse lugar não encontra-se mais no seio da família, se torna um dever do poder público. Então, para mim, educação de tempo integral é proteção. A criança no tempo integral, ela está protegida de todos os perigos da vulnerabilidade social, ela está melhor alimentada, ela tem profissionais que trabalham diferentes competências, porque no tempo integral não se trabalha só as competências básicas do currículo, sim, mas se trabalham oficinas curriculares, no caso do ensino fundamental, recreação, no caso da educação infantil. Então, do tempo integral, além dele trazer essa proteção, ele contribui diretamente para o desenvolvimento integral da criança, no seu aspecto social, psíquico, completo, cognitivo, mesmo, afetivo, socioemocional, enfim. Né? Por isso que eu acho que ele é proteção, e dentro dessa rede de proteção, nós contribuímos que na jornada de tempo integral a criança se desenvolva integralmente. Educação inclusiva. Educação inclusiva hoje, para mim, é desafio. Eu acho que assim, né, houve um tempo no Brasil, e isso eu volto lá no meu raciocínio histórico, né, houve um tempo no Brasil que se lutava por uma democratização da escola, né, e uma democratização do ensino. E hoje nós estamos numa outra luta por democratização, porque praticamente, né, nós temos que garantir o acesso, e o acesso ele é por meio, né, da ampliação de vagas. Então, isso, o processo de redemocratização que veio lá do final dos anos 80, com a Constituição, o LDB e tudo que veio ali, né, em toda a transformação da sociedade no pós-regime militar, era um desafio. Ampliar, né, e tirar aquela questão do acesso à educação como um privilégio social. Então, era a educação para todos, eliminando a barreira socioeconômica do acesso à educação. Isso lá, a partir do final dos anos 80, né, isso foi diminuindo, e hoje a gente tem o acesso garantido. Agora, nós temos que garantir outras coisas. Então, nós temos que garantir, está nos documentos das diretrizes curriculares nacionais da educação, né, garantir o acesso, garantir a permanência, garantir a inclusão e garantir o sucesso. Tá? Então, a inclusão, ela está dentro desses desafios. E por que eu acho que hoje é uma outra luta, né, por democratização? No sentido de que nós precisamos nos guiar no que diz respeito à inclusão, que aí eu acho que assim seria um outro podcast, né? Poderia vir aqui falar desse assunto, né, mais diretamente, mas eu acho que assim, para nos guiarmos em relação à inclusão, eu preciso de dois pilares também. Eu preciso do pilar da igualdade e eu preciso do pilar da equidade. Então, eu preciso, né, garantir aquilo que é para todos, mas eu preciso garantir a equidade, que é dar mais a quem tem menos no ponto de partida, que é uma definição muito simples de equidade. Mas se essa criança ela tem menos competências cognitivas no ponto de partida, então eu preciso dar mais elementos para ela desenvolver essas competências cognitivas. Se essa criança tem menos competência verbal no início da escolarização lá do ensino fundamental, então, eu preciso dar mais elementos para desenvolver essa competência verbal, linguística, escrita, enfim. Então, por isso que assim, eu entendo que hoje, né, o grande desafio da educação é a inclusão, porque aumentou muito, né, o número de crianças atípicas. Isso aí, todos os estudos mostram isso. Né, e, assim, muito mesmo, se já foi um tempo, né,
tempo recente, né? Era 150 para 1, né? Hoje está aí de 35 para 1 e tem alguns estudos dizendo que vai cair nos próximos anos de 23 para 1. Né, nascimentos entre crianças e uma dessas crianças será atípicas. Ou seja, nós já temos salas de aula, por exemplo, num primeiro ano de 23 alunos, 5 crianças atípicas. Então, a forma desse professor trabalhar é diferente. Então, isso é um desafio, porque são crianças atípicas e diferentes entre si. Sim. Na sua condição de ser atípica. Cada uma com a sua característica. E cada uma daquelas outras crianças consideradas típicas, também muito diferentes. Então, acho que esse é o grande desafio, de novo, né? Formação continuada para isso, muito diálogo com as famílias, porque as famílias também precisam entender até onde vai o papel da escola formal e onde o papel é da família, é de profissionais, de outros, né, multiprofissionais, que tem coisas que não são da competência do professor da escola formal. Mas é de competência de um ATO, é de competência de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo. E a escola não tem como trazer todos esses profissionais para dentro da sua rede. Porque senão a gente perde a finalidade também da escolarização básica, que é o quê? A socialização dos conhecimentos historicamente acumulados. Então, por isso que é um desafio. Eu preciso respeitar toda essa condição dessas crianças, eu preciso incluí-las, e incluí-las não é apenas matriculá-las numa classe comum do ensino regular. Né? Diferente. Você precisa ter sucesso com elas. Precisa ter sucesso com elas, precisa ser de qualidade com elas. As famílias precisam entender até que ponto um cuidador para aquela criança é importante para o seu desenvolvimento e até que ponto está dificultando a construção da autonomia daquela criança. Então, é muito diálogo com as famílias e intersecção com a saúde, com a assistência social, com outros serviços que a sociedade oferece. E, por isso, né, um grande desafio da educação hoje não é mais garantir o acesso de todos, porque o acesso tem, mas eu preciso garantir qualidade e permanência e sucesso, independente da condição que essa criança tenha. É muito complexo, né? Realmente é um podcast. A inclusão Nossa, a gente fala só disso o dia inteiro. É muito complexo, né? A gente está lá, vocês aí vão ouvir dizer também que previsto para inaugurar no mês de abril o Centro Integrado da Criança Autista. Que é o Catanduva, é um projeto da Secretaria Municipal de Educação e ele vai oferecer esses serviços de suporte com multiprofissionais para essas crianças matriculadas exclusivamente na rede municipal de ensino, na educação infantil e até o 5º ano, e que necessitam de intervenções que são de outros profissionais que não o professor da classe comum e não o professor do AEE. Ele precisa de mais. Por quê? Porque aí é o princípio da equidade. Eu preciso dar mais a quem tem menos no ponto de partida. E esse agora é o nosso grande desafio. Aí vai ser no período oposto. O atendimento. No período oposto. A equipe da saúde e educação trabalhando junto. Isso, mas o projeto ele é da Secretaria de Educação, os profissionais, né, de outras áreas serão por chamamentos públicos também, que prestarão serviços nesse centro. E nós pretendemos inaugurá-lo no mês de abril, exatamente, que é o mês de conscientização do autismo. As salas de AE, cada escola tem uma sala? Todas as nossas escolas têm salas de AE. Todas. Legal. E os professores, grande parte deles concursados e surgindo novas salas, né? Aí são com professores contratados. Muito bem. Finalizar. Avaliações externas. Eu acho que a avaliação externa, para nós, é parâmetro. Porque eu acho que é difícil, né, a gente ser medido o tempo todo, porque nenhuma outra secretaria é mais medida do que a educação, né? Falar, ganha prêmio, ganha isso, mas ninguém se submete a tantos processos avaliativos como nós. Então, para nós, o que é a avaliação externa? É um parâmetro. A gente tem que olhar para os dados da avaliação externa, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas, sobretudo, qualitativo. O que falta ainda, onde precisa melhorar, né? O que esse caminho percorrido revela, o que falta percorrer, onde, né, os nossos alunos ainda estão tendo defasagens. Então, para nós, as avaliações externas, por mais que elas gerem, né, toda uma pressão na execução, trazer para o bem. E toda uma expectativa pelo resultado, ela para nós é um parâmetro. É um parâmetro que ajuda a guiar as nossas ações, tanto rever, né, o que está sendo feito e o que virá. Por isso que a avaliação, para mim, eu uso até como referência a autora lá, né, a Jussara Hoffmann, ela fala que a avaliação, elas são setas do caminho.
É um livro belíssimo, As Setas do Caminho, né? Jussara Hoffmann. Fica a indicação. E ela faz uma analogia nesse livro sobre o caminho de Santiago de Compostela. Quando os peregrinos estão percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, né? Até chegar, né, ao lugar final, né, da peregrinação, eles encontram setas amarelas pelo caminho. E muitas pessoas que os acolhem, né, com um copo de água, um chá quente, né, uma bota limpa, né? E para completar esse caminho, foi necessário se guiar pelas setas e descansar em algumas paradas para recuperar o fôlego. Então, as avaliações externas para mim são isso, são as minhas setas do caminho, com algumas paradas para recuperar o fôlego, Sim. traçar novas estratégias e continuar o caminho E até direcionando, chegar. Né? A gente quer alcançar aí um IDEB de 7 agora, que é o nosso desafio. Estamos em 6,8. Nossa, parabéns. O nosso objetivo é chegar no 7. Nossa, tá tudo, gente. Tá com VAR, tá com selo ouro, IDEB. o IDEB só subindo, né? É um orgulho. É isso Por isso que é referência na nossa região. Graças a Deus, aí um trabalho de equipe muito forte, principalmente, né, o trabalho de cada professor no chão da sala de aula. É isso que faz a diferença. Né? A gente pode dar todas as estruturas, mas se não houver lá dentro da sala de aula um compromisso de cada um por cada criança, o resultado não vem. Então, meu agradecimento a cada um que todos os dias executa esse trabalho, a cada merendeira que alimenta com carinho as nossas crianças, aos agentes de limpeza que tornam as escolas limpas. Enfim, né? Isso é equipe, né? Para que tudo funcione, precisamos de todos. A gestão não é só professor, né? Não, tem a gestão... outras profissões Nossa, envolvidas. Sim, dentro do escola é vida, né? Eu falo que uma coisa que me marcou muito na pandemia é ouvir o silêncio ensurdecedor dos corredores das escolas. A gente ia até as escolas, isso me incomoda e me emociona até hoje. O silêncio, ele era ensurdecedor, então eu dizia que era quase um barulho. E esse barulho do silêncio, ele, para um educador que acredita na força da educação, ele chega a doer na alma. Então, quando eu vejo as escolas com vida, as crianças brincando, correndo, se divertindo, nos parques que nós trocamos também, isso para mim é a vida em movimento. E uma escola vazia é de um barulho ensurdecedor. É triste, né? É triste. E é isso. Não tem outro motivo para falar o porquê que você foi convidada, gente. É referência. A gente gosta de chamar referência. Já vamos deixar agendado outros não temas. Porque já tá acabando. Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. Né? Ficaríamos aqui muito mais tempo. Muitos assuntos que não foram ditos, né, e falados aqui, que nós gostaríamos. Vamos destacar o nosso livro, né? Deixamos aqui em destaque, cada episódio a gente destaca um produto e nós escolhemos esse para destacar no seu episódio, que é um livro é uma coleção, Pequenos Gestos, Grandes Valores, volume 8, e vem com o valor do perdão. Então, a questão da socioemocional das crianças serem trabalhadas em todos os aspectos, desde a gente fala do berçário até o funde, que geralmente vocês são responsáveis, Sim. né? Então, nós trouxemos esse livro de destaque, do volume 8. Que bom, eu acho que competências socioemocionais, elas são fundamentais. E nós precisamos trabalhar essas competências nas crianças, porque nós vemos o quanto elas fazem falta nos adultos. Nossa. Então, quando também se trabalha essa competência socioemocional, o adulto tem a possibilidade de olhar para si mesmo, né? E também tratar de si mesmo em relação a essas competências. Cuidando agora do presente, mas o futuro nos pertence, né? E falando em presente, não podemos esquecer o presente. Ninguém sai de mão vazia. Olha, muito obrigada. Presente se ganha e se abre, né? E essa é da caneca, Da caneca, lindíssima, né? Já nossa. vi aqui, ó. Identificada, né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo aí pela oportunidade, né? De estar com vocês. E quero dizer assim, né? Que de tudo isso, tem algo que eu acho que é muito mais importante do que todos os prêmios alcançados até aqui. Para mim, o mais importante, isso eu aprendi com uma frase do nosso querido prefeito Padre Osvaldo, é aquilo que nós deixamos no coração das pessoas. Porque investimos em infraestrutura, mas daqui a algum tempo, ou ainda nos próximos meses,
ares condicionados darão problema, a pintura vai descascar, outros alunos virão com outras necessidades, mas aquilo que nós deixarmos no coração das pessoas é isso que fica. Sim. E eu acredito que educação se faz com 2 palavras-chave: resistência, e resistência no bom sentido, não na resistência no sentido de enfrentamento, tá? Mas na resistência, né, que lembra a capacidade de se manter firme, apesar, né, de todas as ondas, né, e aí as tempestades que nos assaltem, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E exatamente quando nós temos essa resistência nessa dimensão, é que se tem a outra questão importante: a educação se faz com resiliência. E a resiliência é essa capacidade de se moldar, de se manter, né, e de continuar mantendo o foco até a linha de chegada, que para nós é 31 de dezembro de 2028. Sim, é verdade. Muito obrigada, né? Em nome de toda a editora, de toda a equipe. Então, nós trouxemos vocês aqui, né, para apresentar esse sucesso que tem sido a gestão de vocês, né? A gente vê os resultados. Então, é sempre importante compartilhar, né? A gente gosta de trazer referências aqui, né, em volta de São José do Rio Preto. Catandu, você vê, é cidade bem próxima de nós, né? Nossa, e assim, tá nível aqui, né? Eu falo, Rio Preto é grande, mas Catanduva tem se destacado muito, muito, muito. E a gente gosta de apresentar os produtos, né? Sim. A gente já apresentou a editora aqui logo no início. Sim. Né? Nós somos entrelaçados aqui com o podcast para trazer todas essas informações, né? A todos os públicos que nós temos, desde os alunos, os pais, as famílias, para que eles saibam um pouquinho dos bastidores, que a gente sabe que, né, às vezes não é tão informado. E são muitos os bastidores. Nossa, são muitos, né? A gente sabe que você deixou, né, uma agenda que agora quando volta é uma loucura, né? Vem assim. Tá todo mundo desesperado atrás do assim. Amanhã é desse jeito lá na minha sala. Fala, mas cadê, né? E é isso, né, Castrícia? Algo para acrescentar? Deixa para nós um recado, um case de sucesso, algo que marcou sua carreira, sua trajetória. Olha, eu acho que nesse momento, né, se for para pensar assim, algo de sucesso, né, eu quero falar mesmo dessas transformações em conjunto. Pensando na gestão da educação, acho que cada uma dessas questões que nós colocamos aqui, elas foram essenciais para que a gente chegasse até esse momento presente. Mas se fosse para destacar um ponto, eu destacaria a possibilidade da permanência, né? A reeleição do prefeito Padre Osvaldo, exatamente porque eu acredito que educação se faz a longo prazo. E se houvesse o corte ali, né, no final de 2024, eu sinto que o trabalho não estaria completo. Então, se for para destacar alguma coisa, eu destaco a confiança dos munícipes, né, na gestão do prefeito, que me permitiu permanecer à frente da Secretaria de Educação e continuar esse trabalho por mais 4 anos, que agora só faltam 3. Então, eu destaco esse elemento. Sem essa confiança dos munícipes na gestão do prefeito, que o levou à reeleição, não teria condição de dar continuidade a todos os projetos que temos ainda à frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, é isso que eu destaco. A confiança do munícipe na gestão do nosso prefeito, porque sem o prefeito também não estaríamos aqui. Com certeza. E a confiança do prefeito em relação à sua gestão. Com certeza. Tá de parabéns. Gratidão pela oportunidade. Né? Ela logo aceitou. Pelo sim, né? Pelo sim. E assim, você fala com brilho nos olhos. Eu acho que existe uma paixão aqui pela educação. Vive e respira. Sim. Né? Eu acho que o último recado mesmo que eu quero deixar é de agradecimento, é gratidão. Às vezes gratidão parece uma palavra tão banalizada, né? Eu acho que a gente precisa resgatar o valor dessa palavra, né? E penso que também agradecer é algo que
faz bem a nós, mas faz bem também a quem recebe. Então, a minha Sim. gratidão aos nossos servidores municipais da educação, a todos os pares ali da Secretaria de Educação, a cada um que está em cada escola, a gestão, né, com os secretários, diretores de outras pastas também, porque ali o nosso prefeito prega muito isso, né? Uma gestão de sucesso é uma gestão de todos e para todos. Então, é dessa forma, né, também que eu vejo, e se Deus assim o permitir, em outras oportunidades aqui, também traremos outras notícias de Catanduva, sempre pensando que tudo isso não é mérito nosso, porque estamos aqui de passagem, mas o que deixarmos de transformação na vida de cada família, de cada criança, muda a vida delas para sempre. Para sempre. Muito obrigada. Com certeza, arrasou. E é isso aí, gente. Compartilha com a família, com os funcionários, fazem todos nos seguirem, né, Castrícia? Já deixa nas o redes convite para sociais. o prefeito vir participar. Vamos falar com A ele. gente aceita indicações, né, para participar aqui conosco. E se isso fez, né, sentido para você, compartilhe com aquelas pessoas que vão realmente, né, ter essa informação de forma positiva, tranquilizar, né, as famílias e saber que os seus filhos estão em ótimas mãos, né? Realmente a educação, ela se transforma para o sucesso quando se tem uma secretaria que escuta, uma secretaria que confia, né, que acolhe, que apoia, e a gente vê isso em vocês, essa troca. Então é por isso que atinge o sucesso Uma gestão sempre. de qualidade, né? Com certeza. De responsabilidade. Parabéns. Isso, parabéns. Obrigada. Viu? Mais uma vez, muito obrigada. E seguiremos firmes, como também é o pilar do nosso prefeito, humanização. Quanto mais nós nos humanizamos, mais próximos de Deus também nos tornamos. Com Mais certeza. uma vez, muito obrigada. Lindo, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.